Oi pessoal, tudo bom? Então, estou fazendo esse videozinho para aqueles que quiserem entender um pouquinho sobre esse comportamento anômalo da água, que a gente começou a falar um pouquinho lá na nossa aula do Projeto Enem, mas aí falei com vocês que eu ia estar em um outro momento gravando esse videozinho para eu poder explicar de uma forma mais um tanto aprofundada de como isso acontece, não é? Então eu acabei fazendo a opção de estar gravando esse videozinho para a gente poder entender esse assunto, que é um assunto importante, não é? Então, nós tínhamos começado a discutir em aula o quê? Estávamos refletindo, né? Se eu tenho um copo de água líquido, quando eu coloco um gelo, o gelo ele vai e flutua sobre aquela água líquida. E aí, por que isso acontece, não é? Bem, primeiro, se o gelo ele boia, se o gelo ele flutua, a gente já pode chegar à conclusão que o gelo ele é menos denso que a água líquida. Então vamos lá. Então, relembrando lá a nossa fórmula da densidade, que a densidade é a massa sobre volume, aí a gente relembra que densidade e volume são grandezas inversamente proporcionais. Então, se a gente chega à conclusão que o gelo ele é menos denso que a água, isso significa que ele ocupa um volume maior que a água líquida, não é? Só que aí, a pergunta que não quer calar é, bem, o gelo vai ocupar um volume maior que a água líquida. Sendo que, teoricamente, quando uma substância sai do estado líquido e vai para o estado sólido, a tendência é que as moléculas elas fiquem mais unidas, fiquem mais juntas. Então, uma substância, vamos dizer uma substância normal, no estado sólido, ela ficaria mais junta, as moléculas estariam mais perto uma da outra do que no estado líquido. E isso acarreta em uma diminuição do volume. Na água, não. Na água, quando ela vai para o estado sólido, ela tem um aumento de volume. E aí a gente percebe isso naquele exemplo que eu dei em aula, quando a gente coloca uma garrafa para congelar no congelador lá. A gente coloca no congelador uma garrafa de água, esquece lá, eu botei só para gelar, mas eu esqueço. E aí a água toda congela. E aí quando eu vou ver, a minha garrafa está rachada. Por quê? Porque eu fui e coloquei a garrafa cheinha de água, só que aí quando aquela água toda virou gelo, não tinha espaço mais na garrafa para comportar aquele gelo, porque o gelo aumentou o volume e aí rachou a garrafa. Por que isso acontece? Vamos lá. Substâncias normais, vamos dizer assim, quando tem o aumento de temperatura, elas dilatam. E quando tem a diminuição de temperatura, elas contraem, não é? Isso é o nosso raciocínio normal e intuitivo. Agora, a água, ela tem esse comportamento anômalo. O que é esse comportamento anômalo? Ela se comporta de forma contrária. Então, lá, quando a água ela se solidifica, ela vai aumentar o volume. Isso ocorre porque as nossas moléculas de água, elas se organizam em estruturas hexagonais. Então, as minhas moléculas de água, que são unidas por interações de hidrogênio, por ligações de hidrogênio, melhor dizendo. Então, vamos relembrar uma coisa importante. Na água, sabemos que a água é uma molécula de H2O. Então, a água é H2O. A gente tem aqui o H2O, lembrando que a água tem essa geometria angular. Então, o oxigênio e o hidrogênio são ligados a partir de uma ligação química covalente. Sendo que uma molécula de água, para ela interagir, botar assim, para ela interagir com uma outra molécula de água, aí a gente vai estar falando de interações intermoleculares. Interações intermoleculares é a interação que ocorre entre moléculas. Então, nessa interação intermolecular entre as moléculas de água, nós temos a ligação de hidrogênio. Então, não se engane, quando a gente fala ligação de hidrogênio, a gente não está falando de uma ligação. Nós estamos falando de uma interação intermolecular, tá bom? Entre moléculas. Então, essas ligações de hidrogênio, nós temos várias interações de hidrogênio entre moléculas de água, para eu, por exemplo, ter lá um copo de água. E um copo de água tem inúmeras interações intermoleculares entre essas moléculas de água. A sacada é que, quando a água sai do estado líquido e vai para o estado sólido, essas interações intermoleculares,
elas se organizam em formas hexagonais. Ou seja, eu poderia representar assim, como se aqui fosse oxigênio, hidrogênio e hidrogênio. E aí esse hidrogênio vai estabelecer uma interação intermolecular, e aí essa interação intermolecular vai ser com o oxigênio, que está ligado ao hidrogênio, e aí esse oxigênio vai estar ligado a um outro hidrogênio, que aí vai formar um outro hexágono aqui embaixo. E aí eu vou formar várias estruturas hexagonais em cima dessas moléculas de água. E aí o que acontece quando a gente tem uma estrutura hexagonal? Nós temos formação de espaço vazio. Esse espaço vazio é o que vai conferir o aumento de volume no estado sólido da água. Então, a água no estado sólido, devido à formação desses espaços vazios, vai aumentar o seu volume. E aí ela acaba tendo um comportamento anômalo a outras substâncias que nós consideramos normais. Mas aí, para a gente entender essa anomalia da água, a gente tem que compreender o seguinte: a anomalia da água, ela só vai acontecer na mudança de fase e entre 0 e 4 graus Celsius. Como assim? Vamos traduzir. Aqui nós temos um gráfico. Esse gráfico é de volume por temperatura. E aí é o seguinte, perceba. E aí, aqui nós estamos representando a água. A 0 graus Celsius é a temperatura na qual ocorre a fusão, né? Ou a fusão, se for de sólido para líquido, ou ao contrário, a solidificação, se for de líquido para sólido, não é? Então, a 0 graus Celsius é a mudança do estado físico. Então, a 0 graus Celsius, a temperatura ela vai permanecer constante até que o estado físico seja mudado. Então, se eu estava sólido, quando eu chego a 0 graus Celsius, a minha temperatura ela se mantém constante até que todo sólido, ou posso dizer até que todo gelo, vire líquido, ou seja, derreta. Então, eu vou permanecer lá com a temperatura de 0 graus Celsius. Vamos interpretar isso aqui. Olha o que está acontecendo. O gelo, vamos supor que aqui ele estava em uma temperatura de... Vou aumentar esse gráfico aqui. Ele estava em uma temperatura de menos 10 graus Celsius. E aí, nessa temperatura de menos 10 graus Celsius, ele tem aqui um determinado volume. À medida que a minha temperatura vai aumentando, o que vai acontecendo? A temperatura vai aumentando, então vamos supor que agora aqui nesse ponto, eu esteja a menos 7 graus Celsius. Nesse ponto que a temperatura aumentou, o que aconteceu com o meu volume? Aumentou também. Então, o que a gente está percebendo? À medida que está tendo um aumento de temperatura, também está tendo um aumento de volume. Então, isso significa que a água, na forma de gelo, ela tem um comportamento normal. Quando a temperatura aumenta, tem um aumento de volume. Esse já é o nosso raciocínio intuitivo, não é? Aumento de temperatura tem dilatação, aumento de volume. Só que, quando a água chega, no caso o gelo ali, chegou a 0 graus Celsius, o que vai começar a acontecer? A 0 graus Celsius, à medida que eu tenho lá essa temperatura de 0 graus Celsius, para ir aqui para o estado líquido, o que está acontecendo com o meu volume? A temperatura vai ficar constante porque está na mudança de fase. Só que o meu volume, ele está diminuindo. Então, o meu volume, ele começa a diminuir. Se a temperatura está em processo de aumento, eu espero que o meu volume esteja também aumentando. Mas na mudança de fase, o meu volume, ele começa a diminuir. Então, à medida que o meu gelo do estado sólido está indo para o estado líquido, a 0 graus Celsius, a temperatura é constante, só que nessa temperatura constante está tendo a mudança de fase. Então, está indo de sólido para líquido. Eu esperaria que sólido, moléculas juntas, líquido, as moléculas estão afastando mais. Então, eu esperaria que o meu volume estivesse aumentando, mas o meu volume está diminuindo.
Então, na mudança de fase, a minha água começa a ter um comportamento anômalo, a 0 graus Celsius. E aí, o que vai acontecer? Cheguei aqui num determinado volume, todo o gelo transformou-se em líquido, na temperatura de 0 graus Celsius. Aí, o que aconteceu? A minha temperatura começou a aumentar. Está aumentando a temperatura. Estava em 0 e aí está aumentando. Aqui está 1, aqui está 2, aqui está 3. A temperatura está aumentando. Mas olha o que está acontecendo com o volume. Ele está diminuindo cada vez mais. Olha, se a temperatura está aumentando, eu esperaria o quê? Aumento de volume. Só que o meu volume ele está diminuindo. E isso vai acontecer até que a água alcance 4 graus Celsius. Por que isso acontece? Por que a água, ao invés de aumentar o volume por causa do aumento da temperatura, a partir de 0 graus Celsius até 4 graus Celsius, o volume está diminuindo? O que acontece? Lá no estado sólido, houve o aumento do volume por causa da formação desses espaços vazios. De 0 a 4 graus Celsius, o que acontece? A temperatura ela aumenta com a finalidade de quebrar essas estruturas hexagonais. E aí a quebra dessas estruturas hexagonais, desfazendo os espaços vazios, acontece o quê? O meu volume ele diminui. E aí então, o início do aumento de temperatura de 0 a 4 graus Celsius é direcionado à quebra, vamos entre aspas, a desformação, né? Eu vou botar entre aspas isso, estou desformando, saindo do formato, neologismo aí. Então, eu estou quebrando aqueles espaços vazios, estou me desfazendo dos espaços vazios, então o volume diminui, certo? E aí, a 4 graus Celsius é quando a água alcança o seu volume mínimo. A partir de 4 graus Celsius, a água começa a ter um comportamento normal. À medida que a minha temperatura vai aumentando, então 5, 6 graus Celsius, o meu volume também vai aumentando. E aí é o que a gente espera, que com o aumento de volume, nós temos, com o aumento de temperatura, nós temos aí o aumento de volume. Beleza, pessoal? Então, era isso aí que eu queria explicar um pouquinho para vocês sobre esse comportamento anômalo da água, tá bom? E aí, antes da gente fechar, né, essa explicação, esse raciocínio, vamos aí falar de uma aplicação disso, né? Qual a importância da água ter esse comportamento? Ela simplesmente tem ou tem uma relevância ela ter esse comportamento? Isso vai impactar alguma coisa de alguma forma devido a esse comportamento anômalo da água? Vamos ver isso agora, sobre uma aplicação desse comportamento anômalo da água e que nos traz benefícios. Então tá aqui, pessoal, a esquematização de uma aplicação que nós temos, né? Que é justamente um lago na qual ele só congela na superfície. Já pararam para se perguntar por que os lagos eles só se congelam, só ficam congelados na superfície e não só na sua coluna d'água ele não congela? Por que isso acontece? Isso é graças ao comportamento anômalo da água. E aí a gente pode fazer algumas reflexões em cima disso nessa situação. Porque é o seguinte, vamos imaginar que esse lago está em um local frio, na qual tem a temperatura de menos 10 graus Celsius, a temperatura ambiente, tá? Menos 10 graus Celsius. E aí é que a gente percebe que só na superfície do lago a gente teve a formação de gelo, e aí, logo na parte de cima, nós temos a água que está em torno de 0 graus Celsius, e na parte de baixo nós temos a água em torno de 4 graus Celsius. Primeiro, por que nós temos uma água mais quente aqui no fundo do lago? Isso acontece devido ao aquecimento realizado pelo solo. Durante o tempo do verão, o solo ele retém uma determinada quantidade de calor, que aí no inverno ele começa a liberar esse calor que ficou retido nele. E esse calor que ele começa a liberar, essa quantidade de calor, é responsável por aquecer
essa parte inferior do lago. E o aquecimento se dá até em torno uns 4 graus Celsius. E aí a gente começa a refletir em cima do comportamento anômalo da água. Primeiro, se a água não se comportasse de forma anômala e aí o gelo não fosse menos denso que a água, esse gelo iria afundar. E aí esse gelo afundando, nós teríamos aqui, na coluna d'água do nosso rio, do nosso lago, gelo. E isso iria impedir a vida aquática. Então, devido a esse comportamento anômalo, o nosso gelo fica na superfície e aí nós temos água líquida na coluna d'água aqui do nosso lago, permitindo assim a nossa vida aquática. Podemos refletir outro fato também, que aqui, justamente a água mais quente fica mais no fundo do nosso lago e a água mais fria fica aqui no início do nosso lago. Por que que isso acontece? Teoricamente, deveria ser ao contrário, se a água não tivesse comportamento anômalo. Como assim? Pensem comigo. Vamos lá na fórmula da densidade. Se eu tenho uma temperatura maior, significa que aumento de temperatura, eu vou causar dilatação, as moléculas vão ficar mais afastadas, né? Então, vai causar afastamento das moléculas e aí eu tenho, consequentemente, aumento de volume. Então, se eu tenho aumento de volume, a densidade é inversa, então eu tenho uma diminuição da densidade. Lembrando, pessoal, quando eu falo dilatação, né, nesse caso eu tenho um afastamento das moléculas. Se eu tivesse um objeto, um corpo, eu poderia usar a dilatação. Nesse caso, cabe mais a gente falar que tem lá um afastamento lá das moléculas, tá bom? Quando eu tenho um aumento de temperatura e por isso acarreta em um aumento de volume. Então, aumentou o volume, eu tive uma diminuição da densidade. Então, teoricamente, se eu tive diminuição da densidade, a água a 4 graus Celsius, ela deveria estar na parte de cima, mas não, ela fica na parte de baixo. E aí, a 0 graus Celsius seria o pensamento contrário. Se eu tenho uma temperatura menor, eu teria um volume menor, e se eu tenho um volume menor, eu tenho uma densidade maior, o que faria com que fosse para baixo a água nessa temperatura. Então, a gente também explica o comportamento anômalo da água, mostrando que não é à toa que a água nessas temperaturas estão nessas posições, tá bom? E aí, a grande sacada do comportamento anômalo da água é a permissão da vida aquática devido ao fato de a gente ter um congelamento somente na superfície, tá? E aí isso aí vai propiciar essa manutenção da nossa vida aquática no rio, no lago, no oceano, tranquilo? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido, espero que tenham entendido, né, sobre esse raciocínio do comportamento da água, que é um comportamento diferenciado do normal, vamos assim dizer. Qualquer dúvida que tiverem, se quiserem fazer perguntas, questionamentos, comentários, me mandem uma mensagem. Vamos aí, né, trocar ideias, aprender um com o outro, que aí a gente vai crescendo, tá bom? Um beijão para vocês e até a próxima.